noite, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui no nosso canal Cristina Benac Art Delivery. Hoje a nossa entrevista é com a Regina Lindenberg. É uma artista plástica que tem uma história muito interessante e vai contar pra gente um pouco do que é o fine art, como que ela faz as suas obras. Então eu espero que vocês assistam até o final e que gostem. Regina, muito obrigada por você estar aqui. Me conta como que é essa sua história na arte, como é que começou, como é a sua trajetória? Olha, a arte e o contato com a natureza é um hábito que é familiar. Né? Meu avô, meus pais, em função das profissões deles e em função também da história de vida de cada um, trouxe esses dois mundos para mim, né? Não só para mim, como para todos os filhos, né? Meu avô, para todos os netos, né? E o hábito de desenhar e de observar a natureza é algo que vem desde criança. Eu sou aquarelista há mais de 40 anos, sou formada em artes plásticas, né? E é uma realização muito grande, né? Quando você junta arte e natureza, a gente vê que são dois mundos que que existem dentro do coração de todo ser humano, né? E quando a gente desperta isso, é encantador, né? Então, assim, o hábito de desenhar é desde criança, profissionalmente há mais de 40 anos. É muito interessante porque todo o processo do artista passa por várias formas de se expressar, porque você nem sempre foi figurativa, né? Você teve uma fase onde você fez abstratos também, trabalhou com arte decorativa, então todo esse processo enriquece demais, né, Regina? Eu vejo a vida que a gente precisa não levar a vida com muita rigidez, né? Então a flexibilidade é algo que com a maturidade a gente percebe o quanto que é importante, né? Então o início e foi fundamental para mim começar o processo meu de desenhar, de pintar em cima das minhas observações sempre foi figurativo. Então no início, na época de faculdade, na época de ateliê, eu chamava muito modelo vivo, trabalhei muito com modelo vivo, sempre com a figura humana, e a aquarela era sempre como se fosse um hobby, aquela coisa de você pegar, desenhar, quer descansar, pega um pincel e vai pintar. E era figurativo, sempre figurativo. E a partir do figurativo, de uma forma até acadêmica, você começa a entender a forma. E nisso abre todo o leque de como compor uma imagem no papel, como desenvolver a forma mais harmoniosa dentro dos seus objetivos, né? Então começou com o figurativo. A partir do momento que eu entendi o figurativo, eu comecei a entender a forma, eu comecei a diluir essa forma, pegando a essência a mais próxima à minha relação com aquela determinada forma, né? E às vezes sofrendo todo tipo de influência, às vezes o momento de vida, o momento dos acontecimentos ao meu entorno, que tudo isso se expressa ao desenhar, ao pintar. Às vezes até a música que você está escutando naquele momento, os seus sentimentos mudam, se transformam, né? Então teve um momento que a minha pintura chegou a ser até uma pintura quase que gestual, né? E foi se diluindo, mas a base de toda ela sempre foi daquelas observações que eu tive desde criança, desde o hábito familiar, desde o ambiente familiar que foi trazido para mim, de frequentar exposições, de ver trabalhos de vários artistas, né? A minha família sensibilizou todos nós em relação a isso. E a Regina, ela é passarinheira.
O que é isso, Regina? O que é ser passarinheira? Olha, ser passarinheira é você... Olha, eu vou começar a contar assim, a história lá de criança. Eu tinha uma brincadeira comigo. Eu estudava um canto de pássaro na mata, né? E eu nunca tive medo de andar em mato, porque eu também, todo mundo andava no mato, né? E eu escutava o canto do pássaro, daí ficava... E eu tenho esse espírito de curiosa, ia procurar onde está esse pássaro. Nisso, você vai desenvolvendo, a gente pensa que é aquela brincadeira de criança não tem importância, mas tem uma importância muito grande. Eu observava a distância que eu estava, eu queria me aproximar daquele pássaro. Quando eu aproximava daquele pássaro, o pássaro fugia. Mas daí eu queria olhar aquele pássaro, então eu voltava naquele mesmo lugar em outros momentos. Daí via os hábitos daquele determinado pássaro, descobria que pássaro que era, as cores daquele pássaro me fascinava, a relação dele com o ambiente dele, como que ele formava o ninho dele, como que era a fêmea, o macho, que tem uma diferença muito grande. Nos pássaros, os machos normalmente são muito mais coloridos, porque para conquistar suas... E a Regina, curiosa, cresceu e foi atrás dos ornitólogos, né, para aprender mais, não foi isso? Então, depois de todo esse processo de pinturas e tudo mais, até chegar numa pintura abstrata, aquela criança sempre esteve e está, graças a Deus, presente, né? E daí, em função dos impactos todos que a gente vê aí no mundo todo em relação à natureza, em relação aos pássaros que estão em extinção, todo o processo, a luta dos cientistas para trazer ou para tirar esses impactos todos, né? Envolve tanta gente, é um mundo maravilhoso, né? E esses trabalhos também são trabalhos maravilhosos, mas o ser humano tem que se dar conta disso tudo e reconhecer, né? Então, assim, o meu foco começou e eu sempre um amor enorme com a natureza, vendo isso tudo acontecendo, eu comecei a focar o meu trabalho nisso. Daí os ornitólogos entraram na história porque nesse processo eu sentia a necessidade de entender aspectos muito próprios de cada pássaro que eu não tinha conhecimento científico para entender, né? Então, assim, desde formatos de bico, ou a forma com que eles empuleram, aonde eles empuleram, por que eles empuleram em determinados lugares, entender o ambiente que eles estão, entender a relação, as posturas, as camadas de penas, que muda, né, a maneira com que você pega a arpia, o gavião real, né, na hora que ele abre aquele leque na cabeça dele, né, as penas, como é que ficam. Tudo isso eu precisava de uma orientação. Né? E eu sempre gostei também de fotografar muito os pássaros, fotografar a natureza. Meu pai também já tinha esse hábito. Né? E daí no Instituto Butantan tem um observatório de aves, que são ornitólogos que fazem todo o trabalho na cidade toda. Eles fizeram, durante um período curto, chamaram vários fotógrafos de natureza, junto com alguns ornitólogos e observadores de pássaros, e fizeram várias palestras num curso pequeno. Né? A única artista plástica que tinha lá era eu, porque todos eram da área. Né? Mas foi muito interessante porque eles traziam todo o aprendizado científico para as fotografias e a minha visão para eles. Espero que eu tenha levado alguma coisa em termos de composição, de fotografia, de olhar que
não é aquele olhar científico, e sim um olhar artístico sobre as fotografias. E fotografias maravilhosas que eu vi, conversamos muito sobre fotografia. E nisso eu tive um contato muito grande com vários deles, né? Inclusive com toda a equipe ali do observatório. E eles acompanham, de certa forma, meu trabalho. Em alguns, assim, eu tenho alguns pássaros que são difíceis de encontrar, ou é difícil de ter o acesso a eles, é difícil ter, às vezes, até procurando em livros, não tem muitos dados sobre eles. E é uma pesquisa grande que eu faço para cada um que eu faço, para cada pintura que eu faço. Não é copiado diretamente de fotografia, porque assim eu acabo estudando um pouco da anatomia deles, as quantidades de penas no rabo, uma porção de coisas que são detalhes, que são importantes, mas é o que caracteriza aquele determinado pássaro. E eles analisam, às vezes tem algum problema, às vezes o pássaro, eu me baseio em algumas fotos de pássaros estressados, porque existe o hábito de chamar os pássaros com apito no meio da mata. E às vezes algumas pessoas utilizam esses apitos de uma forma ou em gravação, e o pássaro escuta o canto de um outro pássaro, e esse pássaro está interferindo em todo o seu ambiente, né? Então ele fica procurando e não sabe, não consegue ver da onde está vindo aquele som, né? E se estressa, e tem pássaros que morrem com batimentos cardíacos, caem no galho em função disso. E antes disso, eles às vezes ficam mais inchados, eles começam a ficar estressados e mais inchados. E fotografam muito isso. E às vezes é um pássaro que eu não conheço e vejo uma série de fotografias de pássaros estressados. Daí sai o quê? Uma aquarela com pássaro estressado. Se não fosse o olhar dos ornitólogos, você ia pintar ele estressado. Eu ia pintar um pássaro estressado. Então é importantíssimo esse acompanhamento. É muito rico o trabalho, né? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, você não vende as suas aquarelas, né? As originais você guarda. E aí você faz o fine art, a impressão em fine art, que é uma impressão em alta definição, mas a gente está muito acostumado a ver obras de artistas, inclusive alguns famosos, que eles têm feito hoje em dia, algumas editoras fazem em fine art, e a gente tem muito a sensação de que parece um pôster, né? É uma coisa muito fria, né? Perde um pouco da sensibilidade. E no teu caso, as tuas impressões em fine art me surpreendem, porque elas têm vida, né? Elas parecem, na verdade, serigrafias, eu não sei, elas têm uma riqueza impressionante. Como é esse processo do fine art? Como você faz as suas impressões, porque é você mesmo que imprime, né? E como você vê a questão da fine art na arte? Esse tipo de impressão, você considera também uma obra de arte, uma impressão decorativa, é uma obra meramente decorativa? Como é a tua visão sobre isso? Olha, vamos então por partes. Eu fico com os originais, porque o meu objetivo é a divulgação do meu trabalho, e o original, eu olho o meu original como uma matriz do meu trabalho. O fine art ele é importante porque ele é uma forma de eu preservar o meu trabalho. O que acontece com uma aquarela, um trabalho feito em aquarela? Com o passar dos anos, ou o papel amarela ou cria oxidações. A gente vive num país que as mudanças de tempo são muito, ou às vezes está muito úmido, às vezes está muito seco, né? E os papéis do fine art, isso não ocorre, porque eles são tratados, eles são livres de influência do tempo, e os pigmentos são pigmentos minerais, diferente dos pigmentos da aquarela, que muitos deles têm uma qualidade muito mais orgânica, e são materiais diluídos em água, né? Então, com o passar dos anos, às vezes a aquarela vai perdendo cor, né? E quem tem uma gravura em fine art, no meu trabalho,
no mesmo ambiente, se eu colocar o original e um fine art, nesse mesmo ambiente que eu digo de clima, de tempo, de tudo, o fine art vai durar de 5 a 8 vezes mais do que o original. Né? Agora, o fine art, eu coloco o meu trabalho como gravura, e não como um print. As pessoas, é uma cópia, é um print. Não, é uma gravura. Primeiro, pela maneira com que eu trato a técnica do fine art, a tecnologia do fine art. Uma sou eu quem faço, então não passa por uma gráfica, não passa por um escritório de fine art ou de giclée. Fine art é a forma como se fala no Brasil, nos Estados Unidos, giclée é o mesmo termo na Europa, então é a mesma coisa. E tem o giclée sob tela muitas vezes, né? É uma impressão. É a mesma coisa. É a mesma técnica. É fine art, é só o termo na Europa é giclée. A forma com que eu lido com o fine art não é só para fazer uma tiragem do meu trabalho, né, e transformar ele numa impressão para ser vendido. Eu olho para o fine art como uma gravura, eu assino como uma gravura. Tem uma tiragem limitada. Todos eles, eu assino um por um, a lápis. Eles têm todos uma chancela com o meu logotipo, com a tiragem, o número e dentro daquela tiragem. Atrás de cada gravura vem um certificado. Esse certificado tem um número, esse mesmo número que tem no certificado tem atrás da gravura, e isso fica catalogado em ateliê. E também tem a data do dia dessa impressão, com as medidas e tudo mais. Isso tudo é catalogado. Então é todo um processo que além da qualidade, as pessoas também vão ter uma acessibilidade ao meu trabalho. E se for comprar um original, seria muito mais caro do que uma gravura. Torna a obra acessível. Né? Se torna uma obra acessível às pessoas. E isso é muito importante. Né? E a forma com que eu tento colocar o meu trabalho não é só a questão dos impactos ambientais, o fato de estar divulgando os pássaros, a natureza e tudo mais. Do ponto de vista artístico, é trazer algo de muita qualidade a todas as pessoas. E é diferente de, por exemplo, você estar numa galeria e você estar, por exemplo, na Praça Benedito Calixto. Porque a Regina tem uma bicicleta lindíssima, que ela expõe todos os seus trabalhos ali na Avenida Paulista, na Casa das Rosas. E também tem uma banca super bem montada, toda decorada, lá na Praça Benedito Calixto. Ela é minha colega lá na Praça Benedito Calixto também. Como é que você foi para lá, né? O que te levou a fazer isso? Exatamente com aquilo que eu estava falando, né? Meu trabalho tem o objetivo de dar mais acessibilidade às pessoas. Eu não coloco o meu trabalho dentro de galerias não, nada contra, sim, né? Se por um acaso esse processo todo ocorrer, tudo bem. Né? Os originais eu até posso expor, mas eu não vendo os originais. Mas assim, as pessoas têm uma acessibilidade melhor, todas elas podem manipular o meu trabalho, elas podem ver quando alguém chega ali para conhecer meu trabalho, e eu vou explicar o que é a fine art, o que é a gravura. Eu sempre dou uma lente para a pessoa ver a qualidade de impressão, porque essas impressões elas não têm retículas, não granula ou não tem pixels. Então isso me dá a possibilidade de ampliar sem perder definição. Né? E ao mesmo tempo as pessoas vão ver as camadas de aquarelas todas que tem, por isso que minha pintura é aquela aquarela com pouca sobreposição. Eu aproveito todas as transparências das cores da aquarela para poder trabalhar a luz.
Então, assim, às vezes uma determinada cor, ela não foi misturada, aquele pássaro tem aquela determinada pena que é um azul. Não misturo aquele azul exato da pena. Eu formo através de camadas de várias cores esse azul do pássaro, do azul do pássaro. E isso é interessante olhar com a lente. Isso você não vai ver numa galeria, você não vai chegar com uma lupa e olhar como é que foi feito aqui. E eu acho isso encantador, e as pessoas gostam disso. E o meu contato com as pessoas é uma alegria para mim. Eu, Regina, estar vendendo o meu trabalho para você, Cris. Né? Então, assim, eu sei quem é você, eu sei... Contato direto com o seu público, a sua história. Por que você está comprando aquela gravura? Para onde vai essa gravura? Isso, gente, é fantástico. A essência para mim do artista é isso. É essa vontade de passar realmente uma sensação, né? Uma identidade. Quem adquire uma obra como essa, ele leva muito mais do que uma obra de arte, né? Ele leva uma história, né? Ele traz o resgate de alguma coisa da sua família, são memórias, são coisas que vêm junto, agregado a uma obra, né? Isso é a graça da arte, né? E a Regina é um exemplo assim incrível de artista que tem essa sensibilidade e se propôs a levar diretamente ao público, independente de classe social, o acesso a obras de arte dessa natureza, né? Então, pessoal, muito obrigada aqui pela atenção de vocês. Nós somos um canal dispostos a trabalhar essa parte, né, da sensibilidade, do olhar para uma obra de arte de uma forma mais ampla. Muito obrigada por estarem aqui. Sigam sempre a gente aqui no YouTube, todas as quartas-feiras, às 19 horas. A gente vai estar trazendo sempre pessoas interessantes para bater papo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Sigam também a gente lá no Instagram, @CristinaBenac. Temos o nosso site, www.cristinabenac.com.br, um belo acervo onde você pode fazer aquisições também pela nossa loja virtual. E eu agradeço imensamente, Regina, pelo teu tempo, por esse papo tão gostoso. Eu que agradeço. Obrigada, Rê. Tchau, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.